Ao ilustríssimo Sr. Pitti, Senhor, jamais uma pobre criatura, dedicante, pôs menos esperanças em sua dedicada dedicatória do que eu nesta, pois ela está sendo escrita num obscuro rincão do reino e numa erma casa com teto de colmo onde vivo, no constante empenho de resguardar-me dos achaques da má saúde e de outros males da vida por via da alacridade. Firmemente persuadido de que toda vez que um homem sorri, mas muito mais quando ri, acrescenta-se algo a este fragmento de vida. Humildemente vos rogo, Senhor, que honreis este livro, tomando-o não sob vossa proteção. Ele terá de proteger-se a si próprio, mas para levá-lo convosco ao campo. E se jamais me disserem que ele vos fez sorrir, ou se eu puder imaginar que vos distraiu de um momento de desgosto, considerar-me-ei tão ditoso quanto um ministro de Estado. Quiçá muito mais ditoso do que quem quer que, com uma só exceção, eu conheça por dele ter lido ou ouvido falar. Aqui fica, ilustre Senhor, e o que mais é para vossa senhoria. Aqui fica, bondoso Senhor, com seus melhores votos, vosso mais humilde compatriota, o autor. Quem está falando isso é Laurence Sterne, o autor de hoje desse livro interessante, A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristan Sandy. Vocês já leram esse livro? Aqui está uma gravura do Sterne. Ele nasce na Irlanda, na cidadezinha de Clonmel, em 1713 e morre em Londres, na Inglaterra, em 1769. É dele hoje que eu quero falar e deste livro. Sterne foi um escritor, então, e clérigo anglicano-irlandês, famoso por este romance, A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristan Sandy. E esse romance influencia, inclusive, o nosso Machado de Assis. Aos 10 anos, Sterne foi mandado para a Inglaterra, para estudar no colégio de Halifax, da cidade de Halifax. Anos mais tarde, ele estuda também no colégio, no Jesus College, em Cambridge, e se tornou pastor da igreja anglicana em Yorkshire, eventualmente se tornando um pastor remunerado da Catedral de York em 1733. O bisavô de Sterne, ele fora ordenado arcebispo de York em 1664. Então já era uma tradição naquela família os filhos participarem da mesma vocação, né? Principalmente aí desses estudos para se tornarem pastores anglicanos. A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristan Sandy, esse volume aqui, foi publicado inicialmente em 2 livros, em 2 volumes. Os 2 primeiros volumes aparecendo em 1759 e os demais no correr dos 10 anos seguintes. Vocês já leram, gente? Isso aqui é muito diferentão. Ele inaugura uma maneira própria do romance, né? Mas vamos voltar para a vida. Sterne publicou também, mais tarde, um outro livro, em 1768, que é chamado de Viagem Sentimental. Eu consegui também esse livro. Era uma viagem pela França e pela Itália, baseado então em suas viagens pela Europa, devido à tuberculose. Ele procurava lugares amenos para tratar a tuberculose. E também aqui não, né? Ele publica, além desse livro aqui, diversos sermões. Mas é um autor de 2 únicos livros, e além dos sermões, nós temos a obra desse romancista, trazendo aqui técnicas OX ao leitor. Então, de repente, você se estranha dentro do livro. Eu, assim, para falar a verdade, preciso reler esse livro, porque eu não gostei desse livro. Eu vou ler ainda a Viagem Sentimental, mas, nossa senhora, ele usa, olha, sequências de dezenas de páginas com asteriscos, páginas com molduras, ou a página toda preta,
páginas em brancos. Unido a isso, nós temos também a falta de consistência do enredo, a ausência de uma conclusão satisfatória, a questão do efeito da paródia, que era recente no romance e na forma literária. Como eu falei, teve influência na obra do Machado de Assis, principalmente em Memórias Póstumas de Brás Cubas, e o Viagem Sentimental influenciou o Almeida Garré, aí de Portugal, com Viagens da Minha Terra. Como eu falei, o Sterne morre em 1768, em Londres. E olha que interessante, né? Não é de rir, não. Mas o corpo dele foi roubado após a morte, tendo sido assunto de uma aula de anatomia em Cambridge, antes de ser devolvido ao túmulo. Achei isso aí muito inusitado. Aqui nesse livro, 501 Grandes Autores da Literatura, do editor-geral é o Julian Patrick, nós temos mais algumas informações sobre Sterne, porque são raras as informações sobre ele. Sterne, criado na Irlanda e em Yorkshire, educado em Cambridge com vistas a uma carreira na igreja, então ele passa a vida inteira trabalhando aí na igreja. Sterne passou boa parte da vida dedicando-se a uma paróquia rural. Então ele era um pároco de aldeia lá da Inglaterra, e em sua última década de vida, nós temos então ele se dedicando a esses romances espirituosos, romances diferentões, mesmo como eu falei, romances excêntricos. A primeira obra, então, foi publicada em panfleto. É uma obra não com muita relevância, chamada Political Romance. Mas, como eu falei, os dois grandes livros são esses, né? A Vida e Obra do Tristan Sandy, A Vida e Opiniões do Tristan Sandy e A Viagem Sentimental. Foi, então, com o Tristan Sandy que o autor ganha celebridade e entra no hall aí dos grandes escritores da literatura universal. Tristan Sandy, esse livro, ele foi criticado pelo humor ácido, debochado, por brincar com as convenções narrativas, mas de modo geral foi considerado um triunfo literário. Vale a pena ler para conhecer as influências do Machado e também, né, que quem sabe aí você gosta desse tipo de literatura. Eu gosto, mas esse aqui não me agradou muito, porque tem umas coisas muito estranhas. Apesar das pretensões biográficas, esses livros tinham pouco a dizer sobre a vida, este livro, né? Sobre a vida e as opiniões do Tristan Sandy. Você fica esperando a biografia do homem e nunca chega, né? Embora tivesse muito a dizer sobre as classes sociais, sobre a burguesia, a sexualidade, as fraquezas familiares do século XVIII, e pouco a ver com enredos dos personagens, com esteios da ficção narrativa. Eu acho que foi por isso que eu estressei com esse livro. Eu ficava esperando a vida e as opiniões do Tristan Sandy e nunca vieram. E era mais sobre a estrutura social. Ele fixa muito num acontecimento, como no parto, por exemplo. São páginas e páginas só sobre um dia, sobre uma noite do parto aí do Tristan Sandy. O cara contando o seu próprio parto. A jovialidade proposital de Sterne, que incluía 2 páginas negras, para celebrar o falecimento do pobre Yorick, lá do Hamlet, do Shakespeare. Então ele traz esse ancestral aí do Shakespeare para a obra, ou descendente aí do Yorick, que é aquele bufão lá da corte do Cláudio, que o Hamlet pega nas mãos a caveira do cara, lembram disso? E fica falando pra caveira, ser ou não ser, não sei o que. E tem essa imagem, né? Mas ali, ele lembrando de quando ele brincava com esse bufão, com esse palhaço bobo da corte. Então ele traz um descendente direto desse Yorick para o romance. Isso eu gostei, achei legal. Inspirou monumentais obras de ficção experimental do século XX, como Joyce também, no seu Ulisses. Sterne morreu no mesmo ano da publicação de A Vida, ou melhor, de Viagem Sentimental, 1768. A Vida e Obra, A Vida e as Opiniões do Tristan Sandy foi publicado em 9 volumes, 1759 a 1767. E em 1768, no ano seguinte,
que é o ano da sua morte, ele publica então Viagem Sentimental. Curiosamente, aqui no Viagem Sentimental, o personagem principal e narrador é o Parson Yorick, que é aquele descendente do York lá do Hamlet, e havia aparecido e também morrido aqui lá no Tristram Shandy. Olha que interessante. E o Tristram Shandy foi publicado, terminado em 1767, as publicações. E o personagem aparece vivo aqui, o Yorick, o Parson Yorick, contando as suas viagens. Olha que interessante, né? Isso é muito engraçado. Ele funcionava como um alter ego do Sterne, que havia assinado cartas e publicado sermões com esse nome, né? Então, gente, o Lawrence Sterne é um pároco bem diferentão, né? É famoso por esses romances aí excêntricos, bizarros, né? Bem humorados, em particular, trazendo esse humor aí inglês e irlandês pra gente. O último romance, então, de Sterne, que é esse aqui, vem de uma série de viagens que ele fez pela França, ou melhor, uma viagem de 7 meses que ele fez pela França e pela Itália. Pode ser encaixado, então, em literatura de viagem. E não é apenas cheio de desvios, mas também desordenado e praticamente sem enredo, oferecendo um retrato irônico e, às vezes, absurdamente engraçado dos excessos do culto da sensibilidade. Como iria destacar Virginia Woolf séculos depois, né? Sua estrada atravessa frequentemente sua própria mente e as principais aventuras são com as emoções de seu coração. Eu acho que eu não li na época certa. Se eu ler agora, acho que vai ser bem diferente a leitura aí do Sterne. Uma frase do Sterne aqui, ou melhor, do Nietzsche sobre Sterne. Comparados a Sterne, os outros são rígidos, intolerantes e diretos. Os outros escritores, né? Aqui é a cara do Sterne. Então, como eu falei, são escassas as informações. Eu vou pegar um texto aqui para trazer para vocês que eu achei bem interessante. O Labirinto das Memórias, em Tristram Shandy e os procedimentos surrealistas, né? Maneira como o Sterne trata o texto. Sterne é um romancista de ruptura, que lançará artifícios narrativos a se firmarem como modernos em diferentes artes. Então ele traz já essa questão, por exemplo, da pintura, do surrealismo, né? Então nós temos aqui Sterne rompendo com as barreiras literárias do seu tempo, ao discutir dentro do próprio romance a sua maneira de escrever o romance. Acaba para criar então uma nova forma de memória. É uma obra importante, rica, ambiciosa, complexa. Ele traz assim uma inovação e é um dos grandes inovadores no romance, né, na maneira de escrever o romance. Ele não é muito conhecido aqui no público brasileiro devido a várias razões. Há problemas formais, né, que a própria obra apresenta. Agora tem pela Penguin uma edição nova aí do Tristram Shandy. Eu ainda não adquiri, mas eu gosto tanto dessa aqui, sabe, antiga. Essa aqui ela é da editora Nova Fronteira e a tradução José Paulo Paes, né, que é um ótimo tradutor. Ele, o Sterne, sofreu muitas críticas por esse romance, mas essa obra segura a ele, como eu falei, um destaque na história da literatura. Aqui nós temos o incomparável ritmo de sua prosa, seu gênio inesgotável, os incríveis jogos de palavras, a estrutura narrativa cheia de arabescos e retornos, a negação absoluta de uma concepção linear do tempo, seu estilo vibrante pontilhado de rasgos oratórios. Sabemos que ele era um pregador evangélico, ele escreve até sermões com o pseudônimo do Yorick. A grande originalidade da pontuação, tudo isso aparece no texto. A aplicação irônica ao romance de algumas teorias do filósofo, isso é muito legal, do filósofo Locke. Então ele traz algumas implicações filosóficas de Locke para o romance.
ele mostra isso, né, o pensamento de Locke. O uso perfeito da paródia, as extravagâncias tipográficas, isso também nós temos. Quero mostrar algumas aqui. Falam por si mesmo da modernidade do Sterne e nos fazem ver como simples imitações muitos dos recursos experimentais que temos hoje nos romances, que pretende passar por inovações. Isso já estava lá em Sterne no século XVIII, lembrando, ele nasce em 1713 e morre em 1768. A gente já viu aqui com a introdução que eu li, a dedicatória deste livro ao Mr. Pitty. A tradução de José Paulo Paes aqui está destinada a tornar-se também um clássico do gênero, por isso eu não tenho coragem de desfazer esse livro aqui. Pela criatividade com que superou as enormes dificuldades e problemas oferecidos pelo texto. Eu vou achar uma página aqui para vocês ter uma ideia de como, de repente, nós somos surpreendidos pela maneira como que ele escreve. Aqui, olha. De repente, você está no meio do texto, tem essa página aqui, marmórea. Do outro lado também. Fora os asteriscos, aqui no segundo volume, olha, no meio do livro tem um segundo volume, com uma outra dedicatória, que eu vou terminar depois com ela. Aqui, por uma outra questão, olha, os asteriscos aparecem constantemente no texto, algumas vezes no texto, né? Escritas à mão, aqui, olha, páginas com hífens. Então são bastante inovações dentro do texto do Sterne. Ou melhor, outros exemplos. Capítulos em branco são inovações formais. O Sterne, ele era bem loucão mesmo assim para escrever. Deixa eu ver onde eu perdi. Aqui, olha. Eu vou terminar, fica a indicação desse livro para vocês. É o estilo vibrante, a inovação, quem sabe você goste, né? Vou terminar com a dedicação do segundo volume. Ao ilustríssimo John Visconde Lord Spencer, Milord, humildemente vos peço permissão para oferecer-vos estes 2 volumes. São melhor que o meu talento, a despeito da minha combalida saúde, poderia produzir. Houvesse-me a providência concedido maior provisão de um e outra, seria o presente muito mais digno de vossa senhoria. Rogo a vossa senhoria perdoar-me, se ao mesmo tempo em que vos dedico esta obra, dedico-a também a Lady Spencer, tomando a liberdade de fazê-la honrar com o seu nome a história de Lefebvre, pelo só motivo de que, segundo me informou o coração, é uma história humana. Sou, milord, de vossa senhoria o mais devotado e o mais humilde servo, Lawrence Sterne. É isso, gente. Sabe o que eu achei interessante aqui, assim? É que quando você lê um livro desse, você está conhecendo o autor. Então eu fiquei imaginando esse pároco lá e escrevendo, né, nos confins da Inglaterra, da Irlanda, esses 2 livros aqui bem excêntricos para a gente, né, se poder saborear hoje. Então é isso, um abraço, até mais.